Olá, muito boa tarde. Meu nome é Enzo Baiocchi, eu sou o coordenador acadêmico do Instituto Dunneman Simpson e tenho o prazer de receber vocês aqui no nosso evento de hoje. Antes de começarmos as apresentações de praxe, eu gostaria de apresentar o nosso instituto para quem ainda não o conhece. O Instituto Dunneman Simpson ele foi fundado em 2001 e é uma entidade sem fins lucrativos, vinculada ao escritório Dunneman Simpson, no Rio de Janeiro, e que tem por objetivo disseminar o estudo da propriedade intelectual e de temas correlatos, para promover o diálogo e a cultura da proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil. Com os nossos eventos e publicações, nós buscamos promover também a interlocução entre o Poder Judiciário, o meio acadêmico e o mercado também, criando assim um espaço de geração de conteúdo e compartilhamento de ideias. No nosso evento de hoje, nós falaremos das implicações jurídicas e regulatórias em torno da publicidade praticada por influenciadores digitais. Como nós sabemos, a publicidade, o marketing digital, especialmente a modalidade de marketing de influência, se tornaram uma realidade no nosso cotidiano moderno. E tanto um quanto o outro vem se consolidando como uma estratégias importantes para a divulgação de marcas, de produtos e serviços na internet, e também como uma nova e eficaz ferramenta para a captação e fidelização da clientela. O assunto está, portanto, na pauta do dia, e creio que há muito interesse de todos aqui em ouvir o que os nossos palestrantes têm a dizer sobre o assunto. Assim, gostaria de apresentar os nossos especialistas que nós convidamos aqui para debater conosco um tema tão importante. Primeiro, eu gostaria de apresentar meu colega Felipe Fonteles Cabral, que é um apresentador do nosso webinário de hoje. Felipe é advogado, é agente da propriedade industrial e sócio do escritório Dunneman Simpson, no Rio de Janeiro. Felipe é graduado em Direito pela FRJ, é pós-graduado em Propriedade Intelectual pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e agora doutorando em Direito na UERJ. Leciona também na Escola Superior de Direito de São Paulo, na ESA de São Paulo. Nossa palestrante convidada é a doutora Juliana Nakata Albuquerque. Juliana é advogada formada pela PUC de São Paulo, tem pós-graduação em Direito Constitucional e é mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Juliana trabalha no CONAR desde 2001, com atuação nas áreas de Direito das Comunicações, Direito Regulatório e Autorregulamentação. É diretora de Acompanhamento Processual e Coordenação do Conselho de Ética do CONAR. A outra palestrante, em seguida, é Marília Sodré Vielo, advogada sênior da sociedade The Walt Disney Company Limitada. Marília é formada pela PUC de São Paulo e tem pós-graduação em Economia de Mercado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E, por fim, a minha colega Fernanda Salomão Mascarenhas, que vai compartilhar comigo aqui o debate também de hoje. A Fernanda é graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, advogada sócia do escritório Dunneman Simpson do Rio de Janeiro. Bem, pessoal, feitas as apresentações, eu, então, gostaria, sem mais delongas, passar a palavra ao meu colega Felipe. Felipe, é com você. Muito obrigado, Enzo. Uma boa tarde a todos. Eu vejo que temos um bom número de participantes. Inicialmente, muito obrigado ao IDS, na sua pessoa, Enzo, pelo convite para participar aqui desse debate de hoje. Parabéns a vocês pela eleição do tema, um tema extremamente oportuno e que não tenho dúvida nenhuma, até pelo número de participantes, pela qualidade da nossa audiência hoje. Sem dúvida é um tema que deve ser debatido, que é preocupação e que ainda temos muitas dúvidas, né, tanto do lado corporativo quanto jurídico, muitas dúvidas de como lidar com esse tema espinhoso, que é a publicidade por meio de influenciadores. Cumprimento minhas colegas de mesa, a doutora Juliana, a doutora Marília, a doutora Fernanda, obrigado por participarem desse debate. E o meu papel hoje aqui é um papel de apresentador, né? O que significa isso? Qual é o papel do apresentador? Simplesmente trazer para vocês um pouco de contexto, né? Antes de passar a palavra para os nossos especialistas, acho que vale a gente fazer uma pequena viagem no tempo, e até me perdoem pelo vício da academia, de trazer sempre uma contextualização histórica, né, para explicar. Acho que para a gente entender qualquer regra
seja ela qual for, é bacana de dar um passo atrás para entender qual o contexto social e histórico que precedeu aquela regra, que a gente entende o porquê da criação e a aplicação, então, das regras específicas. Então, fazendo já essa apresentação do contexto histórico, não só da questão da regulamentação da publicidade por influenciadores, mas antes disso, acho que até mesmo vale a pena a gente comentar qual é o papel do CONAR na autorregulação e o que o CONAR vem para nos ajudar na autorregulação desse microcosmo específico da publicidade e, menor ainda, o microcosmo da publicidade por influenciadores, né? Falando da publicidade de uma forma geral, eu acho bacana a gente ter em mente como houve a evolução do setor ao longo dos anos, né? Até a década de 50, a publicidade era basicamente descritiva. O que significa isso? Significa que os anúncios eles buscavam promover a venda de produtos e serviços por meio de qualidades técnicas daquele produto ou daquele serviço que se estava promovendo, né? No final da década de 50, na década de 60, houve uma certa ruptura nessa linguagem publicitária. Naquele momento, principalmente movido por grandes agências nos Estados Unidos, os publicitários introduziram uma linguagem mais emotiva. Eles procuravam fazer publicidade, promover a venda de produtos e serviços por meio de aspectos subjetivos, por meio de mensagens subjetivas, às vezes subliminares, tentando convencer o consumidor de que o seu produto era melhor, que o consumidor deveria comprar o seu produto, não por questões puramente objetivas, mas por questões emocionais. Então, determinado carro teria glamour, né? Determinada bebida, determinado alimento traria, enfim, algum status, alguma vantagem não objetiva, né, em termos nutricionais, mas sim alguma vantagem emocional ou subjetiva para o consumidor. Foi uma grande revolução em termos publicitários, no segmento publicitário, essa nova linguagem que logo passou a dominar a linguagem publicitária de uma forma geral. Mas se, por um lado, ela é uma linguagem muito interessante, até hoje presente nos nossos anúncios, por outro lado, quando você lida com aspectos emocionais e principalmente subjetivos, você está navegando por águas perigosas, você está pisando num terreno arenoso, porque ao convencer o consumidor, ou ao promover o seu produto com base em aspectos não objetivos, você pode eventualmente cruzar uma linha muito tênue de abusar naquilo que é emotivo, de abusar da credulidade do consumidor, de abusar da confiança do consumidor naquela mensagem, né? Então, no final da década de 60, já entrando aqui na década de 70, a sociedade começou a reagir de maneira muito intensa, e principalmente órgãos, né, entidades representativas de consumidores começaram a reagir àquela nova linguagem publicitária, ansiando até mesmo por algum tipo de regulamentação. Olha, isso é publicidade abusiva, né? Essa linguagem ela não é adequada. Então, nesse momento, começaram a surgir os movimentos clamando por regulação e até mesmo que fossem aprovadas leis específicas para regular a publicidade. Leis que poderiam até mesmo engessar essa atividade que ganha muito em ser criativa. E aí, aterrissando já no Brasil, vamos lembrar que, nesse momento, estamos em plena ditadura militar. E regular a publicidade, seja por meio de decreto ou de leis específicas, pode significar até mesmo a censura. E a censura é algo que é diametralmente oposto, enfim, inimiga número 1 da criatividade, né? Por conta de todo esse contexto, desse anseio pela regulação, desses movimentos legislativos que começavam a despontar para a aprovação de leis que iriam engessar esse segmento e essa atividade da publicidade, é que surgiu a ideia da autorregulamentação. Então, aqui no Brasil, especificamente, em 1978, foi aprovado o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e, logo na sequência, foi criado o CONAR, esse órgão que zela pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação e mantém esse código atualizado, né? Vamos lembrar que o código é um código de ética, ele não é uma lei, ele provém de uma autorregulamentação, mas ele é extremamente forte. E a força desse código vem
do fato de sua criação ter sido baseada em 3 atores extremamente importantes, aliás, os atores principais desse segmento, que são os anunciantes, né, aqueles interessados em veicular anúncios, as agências, que é a parte criativa, a mente criativa desses anúncios, e os próprios veículos de comunicação, que é quem leva os anúncios ao público em geral, né, quem divulga os anúncios ao público em geral. Como esse código ele foi criado com o apoio, né, e com a participação desses 3 agentes, e ele é implementado por meio do CONAR, que é uma entidade também fundada por esses 3 atores, né, que são basicamente quem forma esse ecossistema da publicidade. Ele é um código altamente respeitado. Até mesmo as poucas vezes em que decisões do CONAR foram debatidas em juízo, os juízes, eu posso testar isso, os juízes costumam referendar as decisões do CONAR por ser reconhecidamente a entidade especializada na análise de questões de publicidade, ainda que essas questões tenham um fundo ético. No final das contas, quando a gente fala de combate ao abuso do direito, né, o abuso na publicidade, nós passamos, sem dúvida nenhuma, por esse terreno ético de forma muito, muito veemente. Então, ao longo dos anos, o CONAR vem mantendo a aplicação desse código de ética e num papel fenomenal. Eu sou um grande fã da atividade do CONAR, vem mantendo esse código atualizado com a própria evolução da publicidade, da linguagem publicitária e, é claro, dos próprios claims publicitários. Então, de tempos em tempos, as regras do código são atualizadas. Não tem muito tempo, quando só se falava na economia verde, que o verde era mais importante do que tudo, sustentabilidade, e os claims publicitários, por exemplo, começaram muito a falar de sustentabilidade. Veio o CONAR e logo aprovou um novo anexo para o seu código de ética, com regras específicas, dizendo, olha, fazer claims publicitários sobre sustentabilidade é ótimo, mas não podemos, né, enfim, trazer claims que sejam enganosos. Então, trouxe um novo anexo para o seu código de ética para tratar disso, né? O último anexo de todos aprovado, salvo engano, foi o anexo de telecom. Então, considerando o enorme volume de conflitos na área de telecomunicações, o CONAR também aprovou um anexo específico para regular publicidade na área de telecomunicações. Enfim, o CONAR vem com esse papel extremamente importante e de sucesso, não tem dúvida nenhuma. O CONAR é um exemplo, um exemplo de autorregulamentação bem-sucedida. Vem exercendo isso com muito sucesso, não só aplicando as suas regras, mas atualizando essas regras de tempos em tempos. E chegamos, então, finalmente, ao tema de hoje, que é o tema da publicidade por influenciadores. Todos sabem que essa é a nova tendência do mercado, né? A publicidade por meio de influenciadores faz todo o sentido do mundo, porque é uma publicidade relativamente barata, comparando-se ao minuto de uma rede de televisão, num horário nobre, por exemplo. Então, uma publicidade relativamente barata, e não só barata, que permite que a sua publicidade que a sua propaganda seja direcionada ao público que irá potenciar, que é de maior relevância para o seu produto ou serviço, né? Então, fazer publicidade por meio de redes sociais permite o direcionamento do seu conteúdo para aquele público que lhe interessa. Então, você deixa de gastar muito com um minuto nas grandes mídias, né, com um minuto em redes de televisão, por exemplo, para gastar, às vezes, um pouco menos, mas com muito mais eficácia, até, né, direcionando para o seu público-alvo. Esse é um dos principais motivos pelos quais a publicidade por meio de influenciadores ganhou de forma exponencial o segmento publicitário, né, os investimentos de publicidade das corporações de uma forma geral. O que, de outro lado, né, mais uma vez, nessa jornada de autorregulamentação do CONAR, de outro lado, denota ou surge a necessidade, então, de criarmos regras, ou pelo menos orientações, ainda que no campo ético, para a melhor condução, né, de boas práticas de como conduzir o assunto. E vejam que esse guia de publicidade para influenciadores, aprovado esse ano pelo CONAR, ele não surgiu do nada, né? E, pelo contrário, vem de anos e anos de estudo,
e de observação por parte do CONAR desse segmento. Eu tive o prazer de participar lá no ano de 2012, de um dos primeiros casos, eu acredito, sobre o tema. Já em 2012 já se discutia isso, publicidade por influenciadores. Eu representei uma empresa na época, que era a Sephora, que distribuía, enfim, cosméticos para algumas blogueiras experimentarem os seus produtos e, naturalmente, se as blogueiras gostassem daqueles produtos, falava-se blog na época, não mais nas redes sociais, mas, naturalmente, se elas gostassem dos produtos, elas poderiam promover esses produtos nas redes sociais. E foi isso que foi feito, né? Foi julgado, enfim, pelo CONAR esse caso, né, das promoções feitas pelas blogueiras desses produtos que eram distribuídos gratuitamente pela empresa de cosméticos. E o CONAR foi, então, um dos primeiros casos a julgar, poxa, será que as blogueiras foram suficientemente transparentes ao dizer que aqueles produtos foram recebidos de forma gratuita, que elas testaram os produtos fornecidos por determinado anunciante? Ou será que isso ficou claro para o consumidor? Será que o consumidor, então, tinha aquela informação para entender que aquilo era uma mensagem motivada, né, impulsionada por determinado anunciante, ainda que não seja mediante um contrato? Então, ao longo de anos estudando esse tipo de comportamento, decidindo casos sobre esse tipo de comportamento, veio, então, essa nova regra que é o Guia da Publicidade por Influenciadores. Mas não serei a falar sobre esse tema, porque nós temos aqui a maior especialista no assunto, que é a doutora Juliana Albuquerque, advogada e diretora do CONAR. E, na sequência, teremos a Marília, então, para trazer alguns comentários pessoais da sua atuação como advogada e como é que ela lida com essa questão de influenciadores. Feita essa breve introdução sobre o papel do CONAR e a publicidade por influenciadores, devolvo a palavra ao Enzo. Muito obrigado a todos pela participação. Excelente, Felipe. Muito boa a contextualização. Realmente, eu acho que quem não tinha ainda uma certa aproximação com a matéria de publicidade do CONAR, eu acho que agora ficou uma aula perfeita. Eu já passo a palavra para a doutora Juliana, que é a nossa grande especialista aqui, diretora do CONAR, com certeza trará casos práticos do CONAR para debater aqui conosco. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. O microfone é seu. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o Instituto, os professores Felipe. Felipe fez uma apresentação espetacular, já contextualizou, explicou ali todo o sistema, então eu vou conseguir já ir no assunto específico. Eu vou compartilhar uma apresentação, deixa eu só... Tá liberado? Vamos ver. Aqui, sim, só preciso de ajuda para fazer o modo, vamos ver, o modo exibição. Aí, foi. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, só um minuto. Pronto, deixa eu ver se eu... Tá. Bom, vou passar, então, diretamente ao tema, né, super interessante que foi apresentado. É um tema que se discute muito aqui no Brasil e no mundo inteiro, justamente porque ele envolve, de alguma forma, a moderação de conteúdo nas redes sociais. Para falar desse tema, eu preciso apresentar super brevemente também o quadro de regulação da publicidade e, em particular, as estratégias e ferramentas ou novas ferramentas de regulação. Tradicionalmente, na área das comunicações, a gente já tem uma tensão constante entre liberdade e controle. Liberdade de expressão, de iniciativa, de circulação de ideias, que impacta não só os direitos individuais, mas também o debate público e as decisões coletivas. A essa tensão inerente se somou o impacto da tecnologia, que trouxe esses elementos que a gente enfrenta, né, e debate muito, de complexidade, transnacionalidade, volume e velocidade, desafiando uma regulação tradicional. Por conta disso, essa abordagem multicamadas,
com base na autorregulamentação, tem sido cada vez mais recomendada por autoridades e difundida em vários países, em várias áreas, em particular nas áreas da tecnologia e comunicações. Aí uma parte sobre a questão da autorregulação, porque ela tem sido muito falada até em documentos legislativos, os mais importantes textos de regulamentação, de legislação de tecnologia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, trazem capítulos sobre a autorregulação, por vezes falando de códigos de conduta, por vezes falando de programas de implementação. Tem um nome super técnico também, que é bem interessante, do direito constitucional, que é a o microfone. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Estamos sim. A proceduralização também é outro nome que se conhece, a autorregulação, em suas diversas etapas, tanto de código quanto de implementação. Por conta dessa expansão, hoje a gente tem alguns quadros já sistematizados, consolidados dos requisitos dos regimes de autorregulação, principalmente nos trabalhos da OCDE, da UNCTAD e das autoridades europeias. No fim da apresentação, eu vou deixar esses links, eu não vou explorar tanto essa tecnicidade dos sistemas de autorregulação, mas é bem importante saber que existe, sim, toda uma série de elementos, né, para que seja considerada válida, íntegra essa atividade, e também a posição com relação ao controle público. Todas essas autoridades, e é um consenso que a autorregulamentação é uma camada complementar à regulamentação pública. Então, ela é uma camada adicional normativa. Contrário ao senso, a gente poderia ter ideia de que a lei é facultativa, como é a norma voluntária de autocontrole. Então, a régua da autorregulamentação precisa ser mais alta. Ou ela pode vir também como um detalhamento da principiologia legal, por exemplo, a apresentação verdadeira determinada pelo CDC. Para alimentos, você tem uma série de informações necessárias, investimentos, outras informações, bebidas alcoólicas, informação necessária de moderação de consumo. Então, uma série de segmentos em que se esclarece, se detalha quais são as regras, né, que compõem esse princípio de veracidade. Outro papel da autorregulação na área da tecnologia, em particular, é gerar um significado operacional para os direitos estabelecidos na lei. Isso tem acontecido muito em autorregulamentação de dados. A gente vê os diversos programas norte-americanos e europeus em que se estabelece ali quais são as etapas práticas para respeitar, né, e ficar de acordo com o que está previsto nas legislações. Então, esse sistema tem se alastrado, né, e por conta disso, essa parte. Outra vantagem, outra questão bem importante da autorregulamentação, no que tange a complexidade, em determinado segmento, ela acaba consolidando os normativos. Então, por ser ou uma camada adicional ou de detalhamento da lei, você consegue visualizar o que está em vigor naquele segmento, o quadro normativo. Isso facilita tanto o cumprimento local quanto o trânsito transfronteiriço. A gente consegue, por meio do contato dos órgãos de autorregulamentação congêneres que a gente tem nas diversas áreas, saber quais são os consensos globais, normativos, e as particularidades locais. Então, você consegue fazer melhor, evitar as barreiras e fazer um trânsito de fluxo de comunicação ou de qualquer outra área em que o segmento vigora. Então, essas características vem propulsionando bastante e aumentando. Acho que a gente vai ver bastante falar em autorregulamentação. No Brasil, como o Felipe mencionou, assim, espetacular a apresentação, não tenho tanto a complementar, vigora esse sistema misto de controle da publicidade, baseado em controle público na Constituição Federal e legislação esparsa, e no controle privado pela autorregulamentação.
Esse sistema misto ele é vigente em praticamente todos os países de economia de mercado, 51 países hoje que adotam a autorregulamentação junto com a regulamentação pública. A gente tem um foro internacional que reúne praticamente todos os órgãos das Américas, europeus, asiáticos, e isso é bastante consolidado na área da publicidade. Eu não vou entrar tanto, aqui o conteúdo material das regras, né? A questão da forma do controle da publicidade, que é reserva de lei, as leis principais que a gente teria, né, para falar sobre publicidade, conteúdo material, e a autorregulamentação, a questão dos artigos, né, das regras que a gente tem, dos segmentos sensíveis, sustentabilidade, que foi falado, que a gente tem hoje, por exemplo, agora, nesse instante, o CONAR norte-americano, que completa 50 anos, está fazendo um seminário para falar sobre tecnologia e sustentabilidade, os principais temas. Também sobre publicidade comparativa, mas esses temas são considerados mais abrangentes e relevantes no momento. Criança também, que é sempre uma preocupação. E aí a gente entra já, então, assim, deixando de explorar tanto as regras materiais da publicidade, acredito que seja de conhecimento aqui, a gente entra na questão da publicidade digital. O primeiro questionamento que a gente teve, né, para adaptação, para verificar a qualidade e a regularidade da publicidade online, justamente se existe uma necessidade de uma nova regra, de uma obrigação adicional para a publicidade online. E aí a gente trouxe um princípio que é também um consenso global da extensa maioria de países, que é o princípio da equivalência das regras aos diversos meios e formatos de divulgação. Então, a mesma regra de conteúdo material que vale para o ambiente offline, vale para o ambiente online. A partir dessa constatação de existência de um quadro normativo, a fase que fica desafiada por esse novo meio é justamente a fase de implementação dessas regras. E é essa fase que é considerada estratégica nos programas de simplificação e de regulação inteligente. E aí, como que a gente analisa e verifica essa fase de implementação? Primeiro, a gente precisa olhar para essa nova formatação, esse novo desenho de rede. E aí, olhando esse desenho, a produção de conteúdo digital é heterogênea, descentralizada. A gente tem hoje no Brasil cerca de 160 milhões de usuários de internet, e todos eles com a possibilidade de vir a produzir conteúdo publicitário. Esses usuários no Brasil têm uma média de uso 3 vezes maior do que a média global, então a gente tem uma produção em rede social muito intensa. Para analisar todo esse quadro novo de produção de conteúdo e de publicidade, foi instaurado no CONAR um grupo de trabalhos para analisar o ambiente digital. Esse grupo foi integrado por representantes do mercado, dos anunciantes, das agências, dos veículos, das novas mídias, do corpo técnico e também da sociedade civil. E como um primeiro projeto justamente de analisar a publicidade por esse usuário de internet, seguindo uma tendência global de estabelecer parâmetros para a publicidade por influenciadores, tanto por verificar que ela corresponde ao novo desenho de produção de conteúdo, quanto pelo impacto na decisão de compra do consumidor. As compras remotas hoje se estabelecem muito por meio de análise da experiência de uso via influenciadores digitais. Ele integra a experiência remota de compra. Juliana, só uma pergunta. Quando foi a primeira vez que esse grupo se reuniu? Esse grupo foi estabelecido em 2018. Certo. O grupo
falou de toda a pauta digital, de toda a adaptação, um estudo preliminar para analisar as necessidades, e o primeiro projeto, o de publicidade por influenciadores. Continua ativo ainda esse grupo? Continua ativo. Eu acho que é um grupo que se tornou permanente, porque outras questões surgem. A gente já não tem a mesma frequência de reuniões com a necessidade que a gente teve na fase da proposta do guia, mas ele está ativo, sim, ele está estabelecido. E aí, o que a gente analisou, né? Quais foram as questões relacionadas à publicidade por influenciadores? A primeira, justamente, eram as queixas de consumidores de indefinição do conteúdo, da natureza daquele depoimento, se existia ou não uma intenção comercial. O problema que a gente começou a ficar destacado relacionado à implementação dessas regras era justamente o nível de responsabilidade de cada um nessa nova forma de comunicação em rede. A publicidade por influenciador é considerada aquela em que um terceiro fala sobre, faz a referência ao produto ou serviço. Então, ingressa um terceiro que, na verdade, é um universo, né? São várias pessoas. E aí, o papel de cada um de acordo, o grau de responsabilidade de acordo com o papel que vem desempenhando. O Felipe falou super bem, assim, foi o nosso primeiro caso de influenciadores em 2012, e a gente já trouxe os influenciadores, foi até pioneiro em trazer também no processo, porque são eles que podem diretamente alterar aquela publicidade caso esteja incorreta. Então, trazer essa camada para o cumprimento, para a regularidade é fundamental. Mas, assim, uma série de arranjos e formatos, um conteúdo muito heterogêneo, ficava bastante indefinido qual que era o papel de cada um de acordo com as diversas interações. Então, a gente teve trazer, desculpa te interromper, Juliana, mas quando você fala trazer essas pessoas, os influenciadores, para a discussão, para o debate, em que nível foi feito isso? Na consulta pública? Esse ou nível mesmo antes? Foi feito em consulta no grupo, mas esse nível, primeiro, foi feito trazendo os influenciadores nos processos. A gente chama o influenciador e fala, olha, essa postagem que você fez, a gente recebeu queixa de que ela não é transparente, de que você está fazendo uma publicidade que não é clara, que não é ostensiva à natureza comercial, que parece um depoimento pessoal, mas é uma publicidade, e aí trazer os diversos influenciadores para falar, olha, não, de fato, isso é uma publicidade, não, isso não é. Então, estabelecer esse contato com essa grande quantidade de usuários e, ao mesmo tempo, um contato que permite a conscientização dessa grande quantidade de pessoas que estão estabelecendo, empreendendo online. Para eles é muito importante também estabelecer uma relação de confiança e a qualidade, a regularidade dessa atividade que eles estão desenvolvendo. A gente tem bastante contato, acho que o online permitiu muito com os organismos, os órgãos congêneres dos outros países, das Américas e europeus. E na Europa isso está muito em discussão também, na Europa e nos Estados Unidos, né? A regulação de conteúdo nas redes sociais, é o que parece que é o assunto onipresente. E aí tem um grupo europeu que discute, que é o ERGA, é o Grupo de Reguladores Europeus de Conteúdo Audiovisual. E eles fizeram um seminário também, um workshop, um relatório sobre os influenciadores, chegando à conclusão que a melhor abordagem para controle, para regularidade da comunicação de influenciadores é justamente a autorregulação, porque eles têm abertura para corrigir, né? Eles querem corrigir, querem fazer certo, e diante do volume e velocidade, é muito mais importante que você tenha uma camada inicial corretiva do que aquele processo punitivo que é mais longo e demorado. Então, eles tiveram essa... E a gente também sente isso aqui, que, assim,
existe sim uma abertura e até uma proatividade para cumprir as regras, porque para eles é bem importante, é negócios também e é a manutenção de uma relação leal com os seguidores. Isso tem sido bastante positivo ao ver que os influenciadores, em maioria, têm essa postura. É interessante, né, Juliana, porque o influenciador ele trabalha duas imagens, né? Uma imagem contratada para quem ele está fazendo a publicidade, mas ele trabalha a própria imagem dele também, a própria reputação dele, né? É pessoal. Exatamente, perante o público direto dele, os seguidores, né? Então é reputacional a se zelar, né? E existe uma cobrança do público para que seja feito corretamente. Então, a gente vê que tem não só uma consciência, mas também uma necessidade de estar regular. Aí a gente, além dessa verificação dos problemas que estavam acontecendo para melhor implementação da regra no digital, o problema principal de publicidade não identificada, a dificuldade de implementação, a gente também teve uma provocação de autoridade relacionada à publicidade infantil no ambiente digital. E aí, com base em tudo isso, foi feito um estudo também de toda a regulamentação internacional no segmento, justamente considerando isso, considerando que é transacional. O público brasileiro segue celebridades internacionais, ou mesmo alguns influenciadores voltados para o país moram em outras regiões. Então, é bastante importante, assim, foi bastante importante criar uma solução harmônica com o que acontece fora. Por exemplo, um jogador de futebol, que é o exemplo clássico de influenciador que mora fora. Se no país que eles residem, a gente tivesse uma outra regra sobre identificação publicitária, isso seria um problema, né? Dele postar em português e para público daqui, mas ter uma outra regra da origem. Então, a gente fez esse estudo grande e já percebendo um consenso que existe sobre essa questão de identificação publicitária, transparência sobre essa relação que motivou a postagem. Por esse estudo, a gente fez, então, uma proposta que foi aprovada em dezembro do ano passado, de 2020, desculpa, sobre o Guia de Publicidade por Influenciadores, estabelecendo 3 categorias e as medidas proporcionais a cada uma delas. De um lado, a publicidade por influenciador e, de um outro lado, o conteúdo orgânico, porque muito do que existe nas redes sociais também não é publicidade, até referenciando marcas, mas sem que seja um conteúdo que tenha havido qualquer contratação ou algum benefício naquela divulgação. De um lado, a publicidade por influenciadores, em que existe a divulgação, 3 itens cumulativos. A divulgação da marca, o sinal característico, alguma vantagem, alguma conexão entre o influenciador e a marca e o anunciante, e uma ingerência no conteúdo daquela postagem. O anunciante pede, essa ingerência, que também chamada de controle editorial, não existe uma definição única, pode ser uma solicitação de divulgação. Nem pode ter uma classificação fechada, porque a gente tem que preservar essa característica de espontaneidade da rede. Geralmente não existe um roteiro. Do outro lado, o conteúdo gerado pelo usuário, que é aquele conteúdo que não tem nenhuma conexão, que é, de fato, um conteúdo orgânico e de expressão das pessoas. Como a experiência nas redes sociais é muito pessoal, ela pode ser entremeada de marcas, sem que aquilo tenha sido fruto de qualquer interação com anunciante ou agência. Nesse caso do conteúdo gerado pelo usuário, que é um caso sensível, porque as autoridades, os consumidores, às vezes se queixavam de coisas, de apresentações muito irregulares, barbarizando com as marcas, sabe? Eu tenho até um exemplo, depois no final vou mostrar, mas não publicitário. Nesse caso, a gente tem uma medida só de boas práticas, não existe, não se considera publicidade, não há responsabilidade do anunciante, do influenciador, do usuário de internet, que
produziu, mas a gente informa o usuário sobre esse problema, né, a eventual encorajamento de conduta, estímulo de conduta perigosa ou irresponsável. E a mensagem ativada, que é uma categoria intermediária de estímulos ao engajamento, que podem ser individuais, por meio daqueles recebidos, eu mando um presente, a pessoa posta, não existe um pedido de postagem, mas acaba havendo, contribuindo com a divulgação aquela vantagem recebida, mas a divulgação, de fato, é da autonomia do influenciador, e esse estímulo coletivamente, que são os desafios, que são poste, ganhe, promoções online debaixo de hashtags. Então, a mensagem ativada é bem importante também, porque, por vezes, em especial nesses desafios, nesses estímulos coletivos, ela pode amplificar bastante o conteúdo e, na origem, se ela é realizada, né, esse estímulo de uma forma correta, a amplificação também tende a ser regular. Você não vai estimular, por exemplo, a divulgação de bebida alcoólica por menor, então uma série de cuidados de acordo com o segmento. Aí o guia ele traz 2 princípios particularmente importantes para a publicidade por influenciadores, que é a identificação publicitária, reconhecendo que o consumidor ele precisa saber que é uma publicidade para decidir se ele vai se engajar, o peso que ele vai dar para aquele testemunhal e também decidir sobre a compra ou não, a aquisição ou não do produto divulgado. A veracidade das informações também, isso é bem importante trazer para o caso dos influenciadores, tanto relacionado aos atributos do produto, quanto ao depoimento genuíno sobre a experiência de uso. Isso acho que traz para eles essa importância de apresentar uma informação correta, busca essa consciência do influenciador nesse sentido, que ele tem também uma responsabilidade, no caso das relações de consumo, um dever legal e uma responsabilidade ética. E a questão da criança e do adolescente, que por considerar que a criança é hábil e adepta do mundo digital, também a gente estudou todas, assim, isso foi super cuidadoso, todos os regulamentos internacionais, a conclamação das autoridades de UNICEF, OCDE, sobre a participação da criança no ambiente digital, reconhecendo a relevância do acesso. A criança hoje que não tem acesso tem um déficit de oportunidade, né? É bem importante ter acesso, mas que esse acesso seja cuidadoso. Então, assim, conciliando as medidas de fomento e de controle, né? O equilíbrio no controle. E aí, com relação à criança, considerando a menor e progressiva capacidade de entendimento das mensagens, se estabeleceu esses 2 princípios, além da identificação, 2 atributos, né? Além da identificação da natureza publicitária, que seja destacada a distinção com relação ao demais conteúdo circundante. Então, que ele saiba ali que um personagem ou alguém que está fazendo um depoimento, na hora que tiver uma publicidade, aquilo tem que estar diferenciado, distinto do conteúdo de entretenimento, de educação e qualquer outra natureza não comercial. Então, esses são os 2 atributos para a publicidade infantil que acompanham todas as referências legais, né, internacionais estão mencionadas no guia, mas que acompanham os cuidados mais importantes na matéria. E também 2 questões assim que a gente vê que estão presentes em todos os guias, que é a questão de boas práticas e ações educativas, justamente para ter essa camada primeira de prevenção, segunda de correção. Então, essa abordagem, a gente viu que tem sido fomentada para todos os instrumentos que tratam de tecnologia e comunicação. O guia foi aprovado em 2020 pelo CONAR. Aqui estão as referências internacionais da matéria, né? A EASA, que é o órgão europeu, que tem um guia sobre influenciadores, o AICAS, que é
a rede internacional dos órgãos de autorregulamentação, que tem uma base de dados com a regulamentação de influenciadores de todos, assim, da grande maioria dos países. E aqui é o que eu tinha mencionado no começo, assim, aqui também tem questões de autorregulamentação e os requisitos da autorregulamentação. Aqui na questão da Comissão Europeia, que no caso essa diretiva, que a última linha da diretiva de comunicação audiovisual é a principal diretiva de comunicação do bloco europeu, e ela fala de comunicação comercial, e em 2018 acabou incluindo as plataformas de compartilhamento de vídeo, que são praticamente todas as redes sociais, e ela requisita aos países membros a adoção ou encorajamento, a adoção da corregulação ou encorajamento da autorregulamentação. Então, realmente, assim, é uma estrutura que tem sido bastante utilizada para o digital. Tem alguns casos práticos que a gente pode... Eu não sei como está. Júlia, nosso tempo a gente avançou bastante, mas acho que vale a pena, de repente, passar os casos rapidamente, aí depois a gente passa para a doutora Marília, tá. Se você quiser. Eu vou passar super rápido, Marília, depois, desculpa, a gente... vou passar bem rápido aqui os casos. Esse aqui é um caso de criança. Aqui, por exemplo, né, a divulgação de uma cauda de sereia. E aí o influenciador divulga isso. Mas qual foi o problema? Esse nicho de publicidade infantil e de mamães blogueiras é um nicho super desenvolvido, porque tudo que a mãe posta, que ela usou no seu filho, existe uma confiança muito grande com a audiência. Mas aqui, o problema que surgiu é assim, é um equipamento que é perigoso a criança usar sozinha. Então, assim, conforme a experiência de uso que você vai retratar, se ela está nadando numa piscina sozinha, é absolutamente necessário colocar uma informação, olha, não deixe sua criança sozinha, necessário acompanhamento de adulto, porque, assim, isso é uma ressalva que vai demonstrar uma segurança imprescindível no uso do produto, né? Então, você vê, assim, que o influenciador, ele precisa também estar a par dos cuidados básicos. Aí aqui é uma representação que a gente teve algumas crianças que estavam imitando adultos, falando obrigada, laboratório, por ter me mandado esse presente. E não era uma publicidade, mas elas, inspiradas pelos modelos adultos, acabaram fazendo essa divulgação. Então, isso é um exemplo de conteúdo gerado pelo usuário. Teve eu não vou explorar toda a decisão, né, porque foi uma série de estratégias de comunicação, acabou tendo uma advertência nesse caso. Aqui também é um caso de conteúdo gerado pelo usuário. Existem uma série de comunidades, fãs de medicamentos, e tem uma restrição para divulgar medicamento, mas a empresa mostrou que tomou todos os cuidados e notificações, então se caracterizou mesmo um conteúdo de usuário, e mesmo assim a gente acabou comunicando ao usuário que aquilo ele fala, né, de excesso no uso de medicamentos, de dependência, então tem uma série de problemas. Aqui é relacionado à indicação do responsável. Eu vou passar um pouco mais rápido por esses. Aqui, por exemplo, é relacionado à interação nas páginas das redes. Então, aqui era a Skol quando a banda coreana, tem uma banda coreana que tem um público mirim muito grande, então, e gerou um engajamento enorme, um engajamento irregular, que as pessoas bebendo, tem uma regra que não permite. Então, tem uma série esse daqui, aí começa a questão, por exemplo, aqui a mensagem ativada, né? Aqui, quem fizesse uma cesta e postasse debaixo de uma hashtag, o vídeo mais criativo vai levar um brinde. Mas o que acontece? Na publicidade de bebida alcoólica, não pode mostrar a pessoa bebendo, ingerindo. E aí, o que deu ensejo? Várias pessoas postaram debaixo da hashtag, viravam a cerveja e depois postavam. Então, teve ali também um cuidado para falar, olha, a hora que você for fazer um regulamento, fala, não pode ganhar quem vai fazer algo errado e divulgar o produto de uma forma irregular. Aqui a mesma coisa.
esse já é um problema de music placement, que a gente vê diversos agora vídeos de música, lives. Então, a gente tem diversos formatos. Acho que para frente, as perspectivas de uso de inteligência artificial e de conteúdos sintéticos muito semelhantes aos reais, os influenciadores gerados por computação. Tem até uma agência japonesa, tem diversos o uso e a produção e personalização de conteúdos por inteligência artificial, todo esse avanço tecnológico que precisa ser acompanhado também de compromissos éticos e programas de cumprimento, o que tem sido considerado a nova fronteira de regulação digital, a ética digital. Então, não vou alongar, mas assim, todos esses programas têm sido considerados definidores dos rumos do desenvolvimento e foi bem importante falar que disso ficou à disposição. Excelente. Juliana, tem uma pergunta aqui que, de repente, já posso encaminhar para você, da Carolina Peçanha. Ela pergunta o seguinte: Juliana, quais são as suas impressões e cuidados necessários num cenário em que o influenciador digital é adolescente e não necessariamente seu público é infanto-juvenil? Carolina Peçanha colocou no chat aqui a pergunta. Então, não é uma resposta assim única, né? Primeiro, com relação ao influenciador em si, se o CONAR, a regulamentação da publicidade, vê o que a mensagem traz para o público. A questão do trabalho do influenciador, se ele tem que ter ou não um alvará, né? A forma de remuneração, se ele está ou não obedecendo os termos de uso, é uma questão relevante. Você tem toda uma série de cuidados de tempo de tela, de supervisão parental. Aí a questão da mensagem que ele está divulgando. A mensagem que ele vai vocalizar tem que ser compatível com a idade dele. Então, ele é um adolescente, ele não pode falar de bebida alcoólica, mesmo que for para um público adulto. Tem até uma regra sobre isso. Então, existe uma coerência entre a pessoa que ele expõe, né, e inclusive a experiência de uso dele e a divulgação e o conteúdo da mensagem que ele produz. Se ele faz uma coisa para adulto, mas é incompatível com a idade dele, já potencialmente não é adequado, né? Se é compatível com a idade dele, tem outros cuidados que aí é relacionados à publicidade infanto-juvenil. Tem aqueles 2 cuidados principais que eu mencionei, mas também tem diversos outros cuidados. É um quadro que é cuidadoso, mas é simplificado, né? Que a gente tem que falar, olha, você não pode levar a erro, você não pode tratar de produto inadequado, você não pode explorar a credulidade do público-alvo. Então, basicamente isso, assim, mas a publicidade, acho que a gente abriria outro caminho. Tem muita coisa da publicidade infanto-juvenil, né? Em especial no digital. É uma questão super importante. Assim, a gente fez um estudo, acabou de terminar um estudo enorme sobre isso. E pode ser motivo para um próximo evento com você. Né? Eu já sei que... O que eu queria colocar é que, assim, a criança, a gente estudou tudo, assim, Unicef, OCDE, tudo. Hoje tem dramática a necessidade do acesso da criança. A criança que não tem acesso ao digital, ela fica marginalizada, ela fica sem oportunidade de desenvolver habilidade social, educativa, assim, tem uma série de necessidades. Só que como você vai prover esse ambiente os conteúdos nesse ambiente? Você tem alguma forma de financiamento disso, né? Aí a publicidade, então você tem que ter uma medida equilibrada de controle e não ter uma instabilidade ou barreiras regulatórias. Um quadro simplificado, equilibrado de regras, sim, de proteção à criança, mas permitindo, né, e fomentando essa criação de conteúdo e esse acesso da criança ao mundo digital. Não ter acesso à internet já é uma forma de exclusão moderna, já, né? Exclusão digital. Excelente, Juliana, muito bom. Com certeza, nós temos perguntas aqui no chat, mas, em razão do tempo, eu acho que eu vou dar preferência de a gente continuar as apresentações, e no final, com certeza, surgirão mais perguntas. Tem mais uma aqui no chat que eu vou fazer logo depois, tá? Mas excelente. Então, muito obrigado, Gina. Doutora Marília,
mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela agenda, pela sua disponibilidade. Tem a palavra. Bom, primeiro, me apresentar, né? Eu sou a Marília, hoje eu trabalho na Disney com o atendimento das áreas de marketing. Eu quero agradecer o convite para estar aqui para conversar com vocês hoje e parabenizar a Juliana, achei que foi realmente muito completa tudo que ela colocou. Eu até mesmo, desde o começo, planejei a minha fala focando mais no lado de quem está dentro da empresa hoje, né, dos desafios que nós enfrentamos, porque muitas vezes quando a gente está conversando entre advogados, está muito claro como deve ser feito, enfim, e no dia a dia nós acabamos esbarrando em problemas que, enfim, completamente diferentes e um pouco fora. Então, acho que, assim, os aspectos positivos, quando a gente fala em publicidade por influenciadores, eles estão muito claros. Acho que um deles, um dos mais importantes, é a parte de liberdade de criação. Então, quando você contrata um influenciador para falar sobre a sua marca, ele vai trazer uma perspectiva pessoal, uma perspectiva diferente da que o time interno teria para falar daquela marca, para falar daquele produto. Isso é muito legal, mas isso, né, vai trazer uma série de desafios. Também é muito legal a gente entender que você consegue conversar melhor com aquele público. Então, eu estou oferecendo um produto X, um serviço X, o público do influenciador que eu vou escolher, ele tem um viés em relação àquele produto. Então, o que é relevante para aquele público saber sobre aquele produto? E mais até, quando eu digo isso, não é só sobre vender esse produto, é realmente falar sobre as características desse produto, sobre as qualidades desse produto, sobre a forma de uso desse produto, né? Outra coisa que nós vemos é que muitas vezes a escolha do influenciador, ele vem de conteúdo gerado pelo usuário. Então, aquele usuário já fala muito sobre a sua marca, já tem uma proximidade com a sua marca, e você fala, poxa, pode ser um fit legal para a gente trabalhar, né? Então, muitas vezes é esse conteúdo gerado pelo usuário que não entra dentro de publicidade, como a Juliana colocou, que acaba nos levando para esses influenciadores. E, enfim, são muitos os aspectos positivos, mas nós acabamos esbarrando em algumas dificuldades práticas. Então, um que eu vejo que a cada ano diminui, mas que ainda existe e ainda é muito relevante, é a resistência de uma parcela do mercado em identificar corretamente o conteúdo publicitário. Porque uma coisa que eu sempre digo é que não basta nós colocarmos no contrato a obrigatoriedade de fazer o aviso, né, de colocar lá publicidade paga, post patrocinado, enfim. Existe uma parte do mercado, nós precisamos, de fato, monitorar se aquilo está sendo feito. E existe uma parte dos influenciadores que ainda é muito resistente, porque eles falam que cai o engajamento, que cai a entrega, enfim. Então, aí entra um pouco também a responsabilidade da empresa em fazer com que aquela regra seja seguida, né? Em abrir o post depois que ele foi feito, ver se ele seguiu de fato com as diretrizes, ver se está corretamente informado o caráter publicitário daquela publicação, né? Porque, especialmente em alguns segmentos, esse é um mercado ainda muito informal. Quando a gente fala no mercado gamer, por exemplo, o que você vê são adolescentes que estavam jogando em casa, começaram a gravar esse conteúdo, jogar no YouTube ou entrar nas plataformas de streaming desse conteúdo e foram ficando famosos, e quem negocia o contrato dele é a mãe. E esse cara não tem um conhecimento do que é a publicidade por influenciadores, ele não tem um conhecimento de quais são as regras de publicidade, ele não é desse mercado, né? Ele acaba caindo nesse mercado por acaso. Então, essa é uma dificuldade muito grande que nós encontramos, de também educar um pouco esse influenciador. Então, é óbvio, quando nós falamos de grandes blogueiras, o pessoal que começou nos blogs lá no começo dos anos 2000, acabou migrando para a rede social e tal, esse pessoal já fez disso negócio, com eles é muito fácil conversar. Eles já estão acostumados com essa dinâmica, se eles têm ética de trabalho, você não precisa nem pedir, né? É lógico que a gente sempre pede, mas eles já sabem, isso não é uma questão para eles. Mas existe uma segunda categoria desse pessoal que ainda está se profissionalizando, que ainda está entrando nesse mercado, começando a entender, né? Como a Juliana colocou, as redes sociais, elas são, assim, milhões de brasileiros têm acesso, cada um com potencial de eventualmente virar um influenciador, né? Então, você amplia muito esse mercado, em consequência, você encontra essas dificuldades.
Mas também a parte de regulamento de promoções, eu quero até puxar essas coisas da fala da Juliana, que eu acho que são muito legais. É muito importante, é outro desafio que nós temos. Se eu estou pedindo para o público gerar um conteúdo e postar esse conteúdo para eu usar, para eu sortear um brinde, como que eu vou fazer isso de uma forma ética, né? Que regras eu vou colocar? Porque o que nós já vimos muitas vezes são pessoas ou usando a hashtag de uma forma que acaba viralizando de uma forma negativa. Então, você quer fazer uma ação legal e quando você vê, enche de post que não tem relação com aquilo, ou então, no caso de bebida alcoólica, como ela colocou, o pessoal bebendo, enfim, como que você cria esse regulamento, né? Como que você consegue, é uma dificuldade muito grande, como que você consegue prever tudo que pode acontecer para colocar no regulamento? A Fernanda até trabalha bastante comigo nisso lá na Disney, né? Ela acaba atendendo muito um dos nossos times, e ela acho que já percebeu que, assim, existe uma dificuldade nisso, em pensar os cenários, em conseguir colocar isso de uma forma que seja justa com o público, né? Que você não engane o público, que você não induza o público a erro, ao mesmo tempo em que não é uma ciência tão exata fazer esse trabalho, né? E um ponto que é muito relevante para a gente dentro da Disney é a publicidade por influenciadores mirins, né? Uma coisa que nós vemos muito são esses perfis geridos pelos pais, né? Ou de pais que conversam com crianças. E existe uma sede do mercado de publicidade em usar esses influenciadores. E uma coisa que eu sempre digo muito, eu bato muito nessa tecla, é que nós precisamos ter cuidado para manter a nossa ética de trabalho, né? Porque é uma criança que está ali. Que entendimento aquela criança tem de fato do que ela está fazendo? É certo, é ético eu usar essa criança para falar da minha marca? Eu fazer uma publicidade com essa criança? Porque quando nós falamos em uma adolescente, alguém com 13, 14, 15 anos, já existe uma consciência maior, um entendimento maior do que é publicidade. Com uma criança já é um pouco diferente. Ela não, por mais que você diga que você precisa fazer uma diferenciação, seja do layout, que você precise dizer que aquilo é uma publicidade, quanto daquela mensagem a criança realmente absorve? Então, esse é um ponto que eu bato muito. A minha orientação é sempre para que a gente evite influenciadores mirins, para que a gente trabalhe com um público final da adolescência, começo da idade adulta ou jovens adultos, né? Então, vamos tentar focar em 13 anos mais, né? Preferencialmente maior de idade, mas se precisar muito, a gente fala que Pixar, por exemplo, tem uma entrada muito grande com a geração Z. Então, vamos focar num pessoal que já tem 15, 16, 17 anos, vamos focar em plataformas que façam sentido, né? Ao invés de um canal de YouTube, onde, por mais que às vezes você diga que aquilo é publicidade, acaba ficando um pouco misturado com o conteúdo que é gerado. Então, essas são dificuldades que nós temos que enfrentar no dia a dia, né? E aí, isso acaba trazendo uma série de desafios, porque eu lembro muito de uma história de uma pessoa de marketing que trabalha comigo, que não é publicidade por influenciadores, porque é uma história da infância dela, mas que eu acho que faz um paralelo muito legal, que ela fala que quando ela era criança, tinha uma propaganda de uma bolacha, e aí na hora que a menina abria a bolacha na propaganda, saía um monte de fadinha voando. E ela falava que ela queria aquela bolacha, pediu, até que a avó dela comprou a tal da bolacha, e ela abriu a bolacha e não saiu fadinha voando. E ela ficou extremamente decepcionada e desapontada com aquilo, porque ela queria bolacha por conta da fadinha que saía voando, né? Então, isso assim, falando de uma publicidade num espaço de publicidade em TV. Imagina quando a gente leva isso para uma plataforma como o YouTube, né? Por mais que você diga que aquilo é uma publicidade, será que a criança vai absorver aquela mensagem? Né? Num dos filmes, no Toy Story 4, não sei quem viu, mas existe até uma paródia disso, né? Que é o Duke Kabum, que é o boneco que é frustrado porque ele não faz o que o boneco fazia na propaganda de venda do brinquedo. Então, é um cuidado muito grande. Não basta você colocar o aviso, você colocar que aquilo é diferente. Eu acho que as empresas precisam entender até onde elas estão dispostas a ir para vender, para divulgar o produto, né? As empresas precisam entender quais princípios elas querem seguir
quando estão falando sobre os próprios produtos. E isso eu acho que vale não só para criança, mas também para bebida alcoólica, enfim, para uma gama toda de produtos. E então, nós acabamos tendo diversos desafios dentro desse mercado. Eu acredito que o melhor jeito da gente lidar com esses desafios é criar mecanismos de educação, tanto do mercado, desses influenciadores, como das áreas de marketing internas das empresas. Então, uma coisa que eu bato muito para eles é a diferença entre conteúdo e publicidade, né? Porque eles falam, mas precisa mesmo falar que é publicidade? Sim, precisa, porque conteúdo não é publicidade, publicidade não é conteúdo. Essas duas coisas precisam ficar muito bem separadas e nós precisamos ser muito abertos e muito transparentes com o público quando falamos. Então, não tente fazer com que a sua publicidade passe por conteúdo. Isso não é ético, isso não é... você não está respeitando o seu consumidor quando você faz isso. Então, acho que nós temos que educar também para a variedade de plataformas e as peculiaridades que cada uma dessas plataformas trazem. Então, quando nós falamos de TV, o espaço de publicidade, ele está muito bem delimitado, né? Intervalo comercial, o nome já diz. Então, vem a vinheta do programa, entra o espaço publicitário, volta a vinheta do programa, volta para o conteúdo. Está muito claro ali o que é conteúdo, o que é publicidade. E numa rede social, no Instagram, já não fica tão claro. No YouTube, o YouTube, ele é um espaço que ele é de conteúdo, né? Deveria ser de conteúdo. É óbvio que a publicidade já entrou nesse espaço. Mas quais cuidados nós temos que ter para que fique claro que aquilo é uma publicidade? Para quais públicos nós queremos colocar publicidade no YouTube? Né? Não basta simplesmente falar, estou avisando, né? E colocar para um canal cujo foco são crianças de 5, 6 anos. O quanto que essa criança absorve da mensagem? Então, esse é um desafio muito grande. Eu vejo, como uma empresa global, muitas campanhas que são feitas nos Estados Unidos, quando chegam aqui, eu falo, não, essa não vai. Né? Acho que a Fernanda também já passou um pouco por isso junto comigo lá na Disney, porque nós vemos que lá, muitas vezes eles fazem parcerias com as marcas e eles até criam um conteúdo, mas o objetivo daquele conteúdo é unicamente vender aquele produto. E aí, quando você vê, no comecinho do vídeo vem um aviso super rápido, assim, este vídeo contém efeitos especiais, é uma parceria entre as marcas X e Y, o brinquedo não faz isso na realidade. Rápido, numa linguagem não acessível, uma criança vendo aquilo vai entender que o brinquedo, de fato, não pula, não, enfim, solta raio e não dá cambalhota, vai entender que aquilo é uma parceria entre as marcas? Não vai. Se a criança não vai entender, então a gente não deve fazer isso. Né? Nós precisamos seguir o nível de entendimento do nosso público. Já quando eu estou falando com a mãe, e aí o canal é do pai, voltado para pais, eu entendo que, de fato, existe uma confiança do público em relação aos produtos que aparecem ali, mas ali a conversa já é muito mais fácil, porque é um adulto falando para outro adulto. Né? Já fica muito mais fácil da gente conseguir criar esse entendimento de que aquilo é uma publicidade, de que aquele post foi pago, do que aquele produto faz, enfim, a linguagem é muito mais fácil. Então, uma tecla que eu bato muito, que eu acho que é muito importante para que a gente possa trabalhar cada vez melhor esse mercado digital, é entender as peculiaridades de cada plataforma, com quem é um influenciador, com quem eu estou conversando e com quem esse influenciador conversa. Para que essa cadeia inteira seja respeitada, para que essa cadeia inteira seja transparente, para que o discurso seja o mais transparente possível para quem está ali do outro lado recebendo aquele conteúdo, né? Outra questão que eu falo muito é dos recebidos, né? Então, eu mandei, mas ele não tem obrigação nenhuma de postar. Concordo. Mas a partir do momento que eu mando, de uma certa forma, como a Juliana colocou, eu já estou criando um estímulo para que seja dito algo sobre aquele produto. Então, como as empresas devem lidar com os recebidos? Acho que até pouco tempo, o entendimento era de que bastava eu enviar o produto, se ele quisesse, ele postava ou não postava, e que eu não tenho controle editorial sobre aquilo, não tenho responsabilidade. E não é bem assim.
né? Se eu estou enviando o produto para o influenciador, algum grau de responsabilidade ali eu tenho, tanto que a minha orientação é que haja, por mais que não haja uma contratação, que seja enviada pelo menos uma carta simples junto com o produto, dizendo, olha, caso você resolva postar, por favor, poste a sua opinião genuína, né? Deixe claro de que você ganhou isso, você ganhou essa experiência, você ganhou esse produto, de que você não pagou por isso. Para nós é importante que você deixe isso claro. E, por certo, monitorar as redes sociais para ver se aquele conteúdo realmente vai ser postado e se esses avisos todos serão feitos, né? Então, tanto, acho que recentemente, não lembro se foi ano passado, teve um caso desse, que uma marca enviou para uma série de youtubers mirins produtos, são doces, e a decisão do CONAR foi justamente nesse sentido. Você enviou, você tinha que ficar minimamente de olho no que estava sendo dito sobre aquele produto, né? Se aquele influenciador realmente vai postar sobre aquele produto, e como ele vai postar, e o que vai ser dito, e para quem você está mandando esse produto. Então, acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante, do lado da empresa, e é um desafio muitas vezes, é alinhar o discurso desse influenciador com o discurso da empresa. E, na verdade, escolher o influenciador que está alinhado com o discurso e com os valores da empresa. Não adianta eu contratar um influenciador super famoso se ele não tem fit com a minha marca, e fit em relação a princípio, a transparência. Então, eu lembro de uma vez que chegou para mim a análise de um influenciador para fazer o contrato, e quando eu entrei no perfil dele, tinham vários vídeos do tipo, invadi o celular da minha namorada, grudei chiclete no cabelo da minha namorada. Eu virei e falei, gente, esse cara não tem fit para trabalhar com a gente. Não é isso que a gente prega enquanto marca, né? Se nós somos uma marca que bate muito em igualdade, em respeito, como que eu vou contratar um influenciador que metade dos vídeos podem ser considerados como desrespeitosos com alguma pessoa que está ali interagindo com ele? Então, o discurso da empresa, ele precisa sair um pouco de dentro da empresa e ele precisa ser refletido de alguma forma nas contratações que essa empresa faz, né? Então, esse acaba sendo um desafio muito grande, especialmente quando a gente pega esses influenciadores menores. Com os maiores acaba ficando mais fácil, o pessoal que já está mais consolidado, ele já tem um discurso, é muito fácil você entender. E então, eu acho que é uma preocupação muito grande que nós temos que ter, uma dificuldade que nós encontramos, mas que eu acho que aos poucos também os influenciadores estão entendendo isso, né? Não dá para eu fazer um post super legal, com um conteúdo sobre respeito, sobre diversidade, e no post seguinte eu fazer um post degradando alguma pessoa por alguma característica, né? Acho que essas são... É um caminho que eu estou vendo o mercado fazer agora, de começar a se estruturar para que esse equilíbrio aconteça. E aí, o outro grande desafio é, de fato, como lidar com o público mirim, né? Acho que essa é uma das maiores dificuldades hoje desse mercado. Como que eu lido com o público infantil em redes sociais? Acho que não tem uma resposta pronta, uma resposta certa. De novo, eu acho que é uma questão da empresa avaliar até onde ela está disposta a ir, porque por mais que a legislação permita algumas coisas, acho que vai de cada empresa entender se aquilo faz sentido dentro dos princípios e dos valores dela ou não. E aí decidir até que ponto ir. E nesse ponto eu acho que é muito importante que as empresas não só sigam as regras do CONAR, a legislação esparsa, mas que criem também as suas próprias políticas sobre como elas querem lidar com influenciadores, sobre como elas querem fazer esse trabalho. E uma política, óbvio, que não vai sair só do jurídico, ela precisa ser feita a muitas mãos. E essa eu acho que é a beleza quando você cria políticas internas dentro da empresa. Ela nunca deve sair de uma área só, ela precisa ser um apanhado de todas as áreas que estão ali juntas. Então, vamos criar com base na nossa empresa, nos nossos valores, na forma como nós queremos trabalhar, as nossas políticas sobre como nós vamos trabalhar esses temas daqui para frente, como nós vamos trabalhar com influenciadores, como nós vamos trabalhar, enfim,
todas as questões que permeiam a publicidade dos produtos. E, enfim, acho que é um pouco disso assim que eu queria colocar para vocês, dos desafios que nós temos. E, enfim, acho que é por aí o nosso caminho. Excelente, Marília, muito obrigado. Uma visão realmente muito importante, essa visão de dentro, né, do mundo corporativo, de dentro da empresa. Eu estou fascinado com essa observação sua. Principalmente, eu fiquei muito fascinado com a questão ética também, que hoje parece uma palavra que está um pouco, né, ausente no vocabulário cotidiano da nossa sociedade, é tão importante, né? Código de ética, né? A Juliana trabalha, né, com ética também no CONAR, é muito importante. O que eu acho que é importante também, né? Bem, claro, né? Marketing digital, marketing de influência é um caminho que veio para ficar, é um caminho sem volta, né? Isso vai ser o futuro realmente, né? Mas o que você pontuou, Marília, é muito importante, né? A educação, a informação, a conscientização disso tudo, né? Mas também como você vai passar essa mensagem, né? Para criar, como você falou aqui, vou pegar a palavra emprestada sua, o entendimento entre as partes envolvidas, né? Então, isso que é importante, né? Criar um código de conduta, sim, mas ter um canal aberto também com o outro lado, que são os influenciadores, que, creio eu, né, querem se profissionalizar, aqueles que já não são, né, que ainda não são profissionais, querem se profissionalizar, né? E eu acredito que grande parte esteja agindo de boa fé, né? Talvez um ou outro deslize que eles venham a cometem por falta de informação, por falta de educação, né? Educação técnica aqui no caso, né? E de conscientização do papel deles também, né? Que eles têm um papel também importante nesse contexto de comunicação com o público, né? Agora, com relação à propaganda, publicidade infantil, a Juliana já tinha levantado esse tópico, né? Eu acho que isso merece até um evento à parte, né? Porque é tanta coisa que a gente pode falar que eu acho que a gente pode deixar para um evento à parte. Então, Marília, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua participação, né? Nós temos algumas perguntas aqui já, e aí eu vou pedir auxílio aqui aos meus colegas, né, Felipe e Fernanda também. Fernanda, eu passo a palavra para você abrir o debate, né, colaborando aqui com a gente nesse debate, e até tem as perguntas aqui que a gente pode já começar a ler e passar. Fernanda, mais uma vez, obrigada a você também pela participação. Enzo, eu que agradeço pela oportunidade de participar. É um prazer estar aqui com vocês num assunto que é tão relevante e que faz parte da minha atuação como profissional aqui no escritório praticamente todos os dias. Eu também gostaria de parabenizar as palestrantes pelas excelentes exposições, que foram muito esclarecedoras. Eu acho que trouxeram informações de extrema relevância sobre essa nova realidade, né, que são as atividades publicitárias praticadas por influenciadores, que nós somos impactados todos os dias, né? Acredito que a maioria da população tem rede social, todo mundo aqui é impactado por isso. E eu acho que foi uma oportunidade que foi um marketing por oportunidade, né? Acabou surgindo essa oportunidade devido à própria demanda do mercado. E de tudo que eu acho que foi falado aqui, eu acho que uma lição que a gente já pode tirar é que o anunciante ele não deve presumir, né, que o consumidor ele possui uma capacidade cognitiva para reconhecer o que é ou não publicidade. Então, que o anunciante ele sempre deve agir, né, de acordo com os princípios da transparência, da boa-fé, que já se encontravam no Código do CONAR, mesmo antes da publicação do guia. Em muitos casos, eu vejo que, enfim, a gente vê que a maior parte das representações, né, que o CONAR se depara é pela ausência da identificação do conteúdo publicitário. Eu também já vi casos que os influenciadores alegam que a presença de alguns elementos acabam configurando publicidade, tais como menções a cupons de desconto, e que isso seria suficiente, né, para que o conteúdo seja percebido como publicidade. E o que aparentemente, né, pelo que a gente viu das decisões proferidas pelo CONAR, não procede. E com relação, eu vou cumprir aqui meu papel de debatedora, que está muito fácil, na verdade, porque eu já vi que tem várias perguntas no chat, mas eu gostaria de dar uma apimentada nos debates e uma pergunta aqui para cada palestrante. Primeiro, Juliana, quando a gente fala dos princípios da transparência e da boa-fé, a gente tem que considerar a capacidade cognitiva do consumidor. Se o meu produto ele é voltado para um público especializado, ou se eu utilizo um canal influenciador, né,
voltado para um público especializado. Essas circunstâncias são consideradas pelo CONAR quando vocês avaliam a clareza do conteúdo publicitário? Que pergunta boa. Sim, a gente vem enfrentando essa dificuldade, como eu coloquei, de regulamentação num bloco único. Justamente isso, assim, eu mencionei o ERGA, o Grupo de Reguladores Europeus sobre a Publicidade por Influenciadores. E aí a gente pensa em o que são os influenciadores, né? É difícil você classificá-los como um tipo de influenciador. Tem alguns que se assemelham à própria produção de canais televisivos, tem outros que têm uma experiência muito mais pessoal. Então, é preciso ter, necessariamente, uma modulação também nesse aspecto. O guia, ele buscou fazer isso, primeiro, modulando com uma tabela, ao final, falando da identificação publicitária. Então, a gente já não inseriu no mesmo texto para que isso possa sofrer alterações, caso necessário, né, com a evolução do ambiente de comunicação, e acompanhar a velocidade dessas alterações. A identificação da publicidade, que a Fernanda comentou, isso foi assim, super discutido para falar do guia, né? Porque o que o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Autorregulamentação Publicitária mencionam, estabelecem, é que a publicidade tem que estar identificável como tal. E aí você não tinha nas mídias tradicionais a menção explícita, né? E aí, para as mídias novas, o que se constatou é que o ambiente ficou muito heterogêneo entre o conteúdo comercial e não comercial. Não existe um espaço reservado de intervalo como havia antes. Então, a recomendação do guia, a sutileza ali, é assim, quando não estiver absolutamente evidente, você precisa mencionar explicitamente. Mas, como padrão, nesse momento, a gente recomenda, sugere que sempre se mencione publicidade, porque justamente existe esse ambiente entremeado entre postagem orgânica e comercial. Então, para diferenciar, se coloca ali publicidade. E a questão de compreensão para o público, por justamente considerar essa característica dos influenciadores que é muito heterogêneo, você tem alguns nichos, né, como eu coloquei, mamães, aí um segmento fitness, outro segmento de alimentação de um jeito X, é muito particular a experiência de uso individualizada também, o que a gente colocou, por exemplo, para os termos em inglês, né, de identificação publicitária, o advertisement ou o hashtag ad. Ele possivelmente não vai ser tão claro, mas eventualmente num nicho que é de um segmento de importados, ele pode até ser aceito se você entende que aquilo é um jargão bem reconhecido naquele segmento específico. Então, sim, é necessário considerar o contexto e modular. Acho que a gente tenta até fazer medidas mais constantes, mas essa modulação no digital vai ser sempre necessária. Perfeito, Juliana, muito obrigada. Eu realmente acho que no ambiente digital, né, com influenciadores, fica difícil a diferenciação, né, na prática do que é o conteúdo do que não é, sem a identificação do aviso de publicidade. Então, acho que essa parece ser uma solução adequada. E, Marília, minha pergunta para você é a seguinte, você já até pincelou bem isso aí, eu sei que faz parte da sua atividade diária e como acompanho, que um dos maiores medos, né, que as marcas têm é associar a sua imagem à imagem do influenciador, sabendo que, né, como a gente está falando de pessoas, e são pessoas comuns, né, que usam a rede ali como forma de mostrar a própria vida, né, a vida se mistura junto com a atividade publicitária, eles podem se envolver, né, em questões escandalosas ou situações desfavoráveis à marca, como, por exemplo, postar uma foto consumindo um produto concorrente, né, em público. Então, eu gostaria de saber, assim, né, você como empresa, além das cláusulas contratuais, né, com previsões de rescisão e multa, né, para caso, né, prevendo especificamente as hipóteses, quais cuidados você recomendaria como uma medida preventiva de controle? Eu acho que o primeiro é realmente ter um contrato robusto que permita a saída a qualquer momento, especialmente em casos de algum tipo de crise com a imagem daquele influenciador, quando nós estamos falando de contratos de longo prazo, porque eu acho que tem uma diferença
que ela é muito relevante nesse ponto quando a gente trabalha em empresa. Nós temos os influenciadores que são contratados por um período mais longo de tempo, então vou fazer um contrato de 1 ano que vai prever 10 posts, participação em evento, então eu vou levar esse cara para o meu palco na CCXP. E eu tenho influenciadores que são contratados de maneira pontual. Então, estou lançando um filme e vou contratar esses 30 influenciadores para fazer um post sobre esse filme. Então, para esse caso do post único, pontual, relacionado a algum tema, eu acho que o principal é você fazer uma análise do passado desse influenciador. Então, quem é esse influenciador? Ele já se envolveu em algum tipo de escândalo? A imagem dele é uma imagem que eu quero associar à minha marca? Né? E para o de longo prazo, somado a isso, é fazer o monitoramento das ações daquela pessoa. Então, alguém precisa estar sempre olhando o que aquela pessoa está postando para ver se continua tendo um fit com a marca, para ver se as atitudes daquela pessoa condizem com o que você quer enquanto marca. Eu falo que, embora esse não seja o meu papel, eu acabo seguindo todos os nossos influenciadores de longo prazo, e aí sempre que eu vejo alguma coisa que eu acho um pouco irregular, eu já pego, mando para a equipe de marketing e falo, dá uma puxada de orelha, porque isso saiu fora. Então, assim, lógico, ele pode postar o que ele quiser quando não é associado à minha marca, mas só dá um aviso que, assim, se ele começar a ir por essa linha de post, esse contrato não vai mais existir, porque para a gente não faz sentido seguir por aí. Então, acho que é um pouco por aí, é você de fato acompanhar. Eu falo que não basta você só colocar a obrigação dele dar o aviso de publicidade, não basta você colocar uma cláusula de rescisão imediata do contrato, se você de fato não acompanhar todos os posts dele, o dia a dia deles, para ver se de fato tudo que você espera daquele trabalho está sendo entregue. Na verdade, acho que é um due diligence constante, né, que a empresa, o marketing, em conjunto com o jurídico, acaba fazendo, né, com relação a esses influenciadores escolhidos aí, principalmente os de longo prazo. Bom, Enzo, eu estou vendo no chat que a gente tem várias perguntas aqui. Eu passo a palavra aí para você. Fernanda, tem uma da Alexandre aqui, que ele fez logo lá no início, que eu posso até direcionar para a Juliana. O Alexandre pergunta o seguinte, tem uma dúvida quanto à atuação do CONAR com os influenciadores que já foram advertidos inicialmente e continuam a descumprir as regras, mesmo que com os outros produtos, e não ligou para a advertência recebida. Hoje, muitas decisões ligadas ao meio digital têm apresentado advertência aos influenciadores. Como é que fica essa questão, Juliana, da advertência? Tá. A gente tem algumas, assim, a autorregulamentação tem algumas escalas e medidas que promovem o cumprimento. A natureza do sistema é voluntária, né? Então, a primeira camada é, de fato, contar com a iniciativa dos envolvidos de alterar, de corrigir. Isso, além da consciência, também tem um fator importante, porque nesse momento, o influenciador toma o conhecimento de que aquela publicidade potencialmente está irregular, isso pode ter desdobramentos de responsabilização. Então, essa é a primeira camada. A segunda camada, que também se discute bastante em autorregulamentação, primeiro a cadeia, né? A gente fala não só para o influenciador, mas para o anunciante também, recomenda que ele promova a alteração daquilo. Então, o anunciante entra em contato com o influenciador. Ali você tem também uma necessidade do influenciador alterar, caso ele tenha estabelecido algum contrato, e também benefício dos futuros contratos que ele virá a fazer. A outra ferramenta da autorregulamentação, que é bem importante, que eles chamam de name and shame, que é a publicação. A gente publica todas as decisões. Então, ali existe um fator, a gente não sai falando na imprensa, mas no site tem todas as decisões, e ali tem, assim, não se analisa a postura, né, só com relação àquele anúncio, mas existe, sim, uma informação ali de que determinada postagem estava incorreta, né? Então, a reincidência acaba sinalizando que aquele influenciador não tem um cuidado com a divulgação e com o público. E a questão da pressão dos pares também, né? Porque a gente tem todo um ambiente de cadeia que ele acaba sendo visto, reputacional também sendo visto como
como um membro não regular, né, um mau membro da cadeia. Além de tudo isso, a gente tem no código, que são ferramentas tradicionais da autorregulamentação para promover o cumprimento das decisões, a gente tem a possibilidade de divulgação pública da posição do CONAR. O CONAR vai a público, num caso que há renitência comprovada, falar que aquilo não foi, que determinado anunciante e influenciador seguiu divulgando uma mensagem irregular. Isso é também um problema reputacional que não é interessante para os envolvidos. Mas a autorregulamentação lida com aquelas pessoas que estão interessadas em fazer algo correto. Os casos mais graves e de casos de fraude, criminosos, aí você precisa de uma escala também de responsabilidade perante autoridades públicas. A gente não tem, assim, é justamente isso, esse modelo multicamadas. Você fala, né, determina a correção, recomenda a correção, antes orienta para fazer certo, determina a correção, e no caso de uma renitência de algo muito grave, isso pode também ensejar as medidas judiciais e outras administrativas públicas cabíveis. Então, é essa escala que permite enfrentar o volume e resolver, manter uma boa qualidade, mas, claro, se tiver um resquício de problemas, aí tem outras camadas de atuação. Mas a gente vê que essa camada inicial é bem importante. Sim. Aliás, falando ainda do CONAR, tem uma pergunta aqui da Manuela. São muito comuns as promoções envolvendo influenciadores. No Brasil, as promoções comerciais, independentemente do valor, são reguladas. O CONAR se ocupa disso em alguma medida? Sobre as promoções comerciais de influenciadores? Então, o artigo 1º do Código fala que a publicidade tem que ser regular, tem que ser legal, tem que respeitar a legislação nacional em vigor. Da mesma forma, as promoções. Para as promoções e sorteios, existe uma regulamentação pública ali para dispor sobre o regulamento, a isonomia entre participantes, para estabelecer, né, um critério correto de que tenha uma mecânica adequada promocional. Isso é submetido à autoridade pública. É necessário, sim, ter essa regularização. Existem também dispensas dessa submissão do regulamento, no caso de concurso cultural, isso está tudo na legislação. Mas é importante, sim, ter a regularidade, ver como que é o mecanismo correto de estabelecer promoções, mas não só promoções, premiações e sorteios, né? Aqueles que dependem de área, né? Aí sim você precisa ter um regulamento, fazer de uma forma correta e anunciar. Aí a questão do anúncio é verificar também se você está estimulando, que eu falei da questão das promoções, os desafios, aí é estímulo do engajamento, né, de postar debaixo de alguma hashtag. O que a gente falou ali no guia a hora que você for estimular, estimula correto, para que ele vai difundir um conteúdo enorme, né, engajar os usuários para produzir um conteúdo correto também. Se você engajar um ambiente com elementos do universo infantil e um produto inadequado, não é algo... então, eventualmente, colocar no regulamento, olha, não vai ser premiado quem fizer isso, quem infringir, né, quem mostrar o uso irregular do produto. Então, mas tudo isso, assim, eu reforço, assim, a gente tenta fazer simplificado, mas alguns cuidados são necessários. No caso de premiações e sorteios, tem esse cuidado com a mecânica. Tá ótimo, Juliana. Eu tenho uma pergunta da Isadora aqui. Por acaso, é razoável que um profissional adolescente que é patrocinado por um banco realizar material publicitário online sobre ele? Vejo uma grande discrepância entre o adolescente e a atividade bancária, as atividades bancárias, financeiras, mas queria saber um pouco sobre as impressões de vocês sobre esse caso prático. E, mais uma vez, a temática infanto-juvenil e a publicidade, que eu acho que realmente nós temos que fazer um evento futuro só sobre isso. Mas, Juliana, rapidamente, se você pudesse fazer algum comentário breve. A gente já se deparou com isso, assim,
os atos da vida civil que a criança não pode exercer, ela também não pode promover como se ela estivesse exercendo sozinha, né? Então, assim, não seria irregular por si só a criança participar de um anúncio de um investimento, né? Se ela está ali acompanhada, isso teria que ser analisado. Agora, alguns produtos que são incompatíveis com a condição da criança, sim. Então, produtos sanitários que não podem ficar perto da criança, que são tóxicos, produtos tóxicos assim de manuseio, né, e eventual ingestão, aí você não pode apresentar. Agora, a criança pode aparecer numa série de anúncios de produtos que não são inadequados com a menoridade. Agora, se ela aparecer exercendo o ato da vida civil sozinha e dá ensejo ao entendimento que ela sozinha pode contratar aquele serviço, aí potencialmente, provavelmente irregular, né? Aí tem uma fase depois do adolescente que é, sim, possível abrir conta, acompanhado dos pais. Então, isso tem que refletir o que é possível. Se ela pode começar a se inteirar de educação financeira e, acompanhada, fazer alguns atos, ela pode mostrar isso, né? Se ela participar secundariamente, não teria problema. Agora, se ela participar como protagonista dos atos, ela precisa ter a capacidade de realizar. Se não tiver, potencialmente irregular. E, Enzo, o exemplo correto, né? E, Enzo, se você me permite fazer uma colocação, acho que um ponto que a Juliana colocou é muito importante, que é da educação financeira. Então, que tipo de conteúdo esse adolescente está gerando? Porque o que nós vemos é que muitas vezes essas instituições financeiras, elas procuram um público mais adolescente, não para falar sobre investimento ou sobre uma conta bancária, mas sim para divulgar conteúdos de educação financeira. Então, nesse ponto, se o foco daquele conteúdo é educação, daquela publicidade, é falar de educação financeira para adolescentes, por exemplo, eu não veria um problema, né? Porque educação financeira é algo que deveria fazer parte da vida de um adolescente, já que ele está caminhando para a vida adulta. Então, acho que é muito difícil criar regras preto no branco quando a gente fala de publicidade por influenciadores, né? É uma análise sempre caso a caso, de contexto. É muito dinâmico, né? Caso concreto. Marília, vou aproveitar que você puxou o gancho aqui. Tem uma perguntinha para você, da Gabriela. Agora, doutora Marília, boa tarde. Poderia falar um pouco sobre os cuidados que se deve tomar em relação aos aspectos contratuais com o influenciador? Obrigado. É Gabriele Vilano. Legal. Eu acho que o principal cuidado é não partir do pressuposto que o influenciador tem conhecimento do que ele precisa fazer. Então, quanto mais claro for o contrato em relação à obrigatoriedade de marcar como publicidade, sobre o aspecto reputacional desse influenciador, quanto mais claro isso ficar e mais completo estiver no contrato, melhor. Porque normalmente o que a gente vê é que nos contratos de prestação de serviço, muitas empresas usam contratos padrão de prestação de serviço, tem uma cláusula genérica sobre cumprimento de legislação. Mas, acho que nesse caso, é muito importante colocar de forma muito clara o que se espera em relação a essa publicidade. Então, a obrigatoriedade de marcar como publicidade, se for um vídeo que precisa ser feito o aviso verbal, colocar que se espera que esse aviso seja feito no começo, em uma linguagem acessível, ou que se for por escrito, que dê tempo da pessoa ler, ter a cláusula de saída a qualquer momento em caso de problema reputacional com aquele influenciador. E eu acho que muito mais importante do que só colocar isso no contrato é, de fato, alinhar isso com os influenciadores em uma reunião. Então, especialmente se a depender do mercado, né, se não é um influenciador que já é consolidado, enfim, alguém que já está nesse mercado há muitos anos, é importante você sentar e falar, olha, não é só no contrato, porque o que eu já vi acontecer muitas vezes é nós colocarmos no contrato, mas normalmente quem negocia é a agência desse influenciador, o influenciador nem vê esse contrato, e aí na hora que sai o post a gente vai ver tá sem o aviso, enfim, tá em desacordo com as diretrizes da empresa, e aí a gente precisa notificar o influenciador e falar, olha, tá em desacordo com o contrato, por favor, faça o ajuste.
Não foi isso que eu pedi para que fosse feito, né? Também é muito importante ter a possibilidade de pedir regravação. Uma coisa que eu recomendo é que esse tipo de conteúdo nunca vá ao vivo, que sempre passe pela análise da empresa. Porque pode ser que ele use alguma expressão, use alguma palavra, diga alguma coisa que não tem fit. Então, a gente, por exemplo, sempre pede para evitar palavrão. E aí, se você pega o conteúdo e no meio tem um palavrão ou tem alguma frase que pode soar ofensiva para algum grupo, você pede para regravar. Então, também é muito importante ter no contrato a possibilidade de pedir ajustes ao texto caso saia em desacordo com as diretrizes que foram dadas para aquela publicação. Perfeito. O contrato é essencial, né? Como sempre, nas relações privadas, né? Está tudo no contrato. Diga, Felipe. Tem uma questão que é muito importante, que é muito comum em publicidade, ainda não foi abordada. Eu gostaria de ouvir os comentários da doutora Juliana sobre o tema, que é o ponto dos claims de superioridade, né? De uma publicidade tradicional, qualquer claim de publicidade precisaria ser indicada a fonte, né? A fonte técnica que comprova uma pesquisa ou uma premiação ou algo do gênero. No caso de publicidade por influenciador, qual é o posicionamento do CONAR, né? Como o CONAR recomenda que seja tratado esse tema? O influenciador deve indicar a fonte ou basta que ele indique, evidentemente identificado que é um post publicitário, mas que ele indique uma referência do anunciante? Como é que o CONAR se porta com relação a esse assunto? Felipe, muito interessante a pergunta. A gente está fazendo também isso sobre publicidade comparativa. Nesse evento que eu falei da autorregulamentação nos Estados Unidos, uma mesa amanhã sobre publicidade comparativa no ambiente digital. E a gente recebeu até da Argentina uma pergunta sobre isso, do órgão congênero argentino, CONAR, que chama, se os influenciadores, como que funciona a propaganda comparativa vocalizada por influenciadores. Ela é mais delicada, porque a publicidade comparativa tem alguns critérios ali, né? Ela é importante, é boa para o mercado, é boa para os consumidores, abre o leque de opções, mas tem alguns quesitos ali de informação objetiva e verdadeira, e de não depreciação ou de não carona no renome e mera carona para depois se colocar como superior. Então, a gente sabe também que conciliar isso com a produção de conteúdo por influenciador, que é muito espontânea, pode sair dos trilhos, né? Pode sair dos eixos. Por isso que a Argentina veio com esse, falou, olha, a gente está considerando que isso pode ser um problema. Mas a gente já teve alguns casos, né? E geralmente, quando tem a comparação, os casos que a gente teve, ficou mais caracterizado um roteiro ali estabelecido. A apresentação de um claim de superioridade, ela demanda que aquilo tenha uma comprovação objetiva. Nem sempre a comprovação precisa constar da peça, o anunciante precisa ter em mãos a comprovação. A necessidade de comprovação na peça, isso foi decidido em várias vezes, como se colocou, em casos em que essa comprovação de superioridade não era generalizada. Por exemplo, a gente teve o caso de maior cobertura, né, vamos supor, de redes. Aí maior cobertura por extensão territorial, por número de habitantes, por número de antenas, por densidade demográfica, você tem alguns quesitos. Então, como aquilo não era generalizado, teria um disclaimer falando portal de acordo com pesquisa tal, né? E aí a mesma regra que vale para publicidade em primeira pessoa realizada pelo próprio anunciante vale para a publicidade por um terceiro, que é o influenciador. Então, se ele precisa, se entende que é necessário um disclaimer ali para adequar melhor aquela superioridade, informar melhor no que é superior, a comprovação vai precisar sempre, né? Assim, existe também, a comprovação vai precisar, mas existe também um espaço de criação do puffing, né? Aí já é outra discussão, daquela mensagem que é um exagero publicitário, eu estou morta de fome, né? Isso é o melhor do mundo. Quando que isso
é um atributo relacionado ao produto e vincula o anunciante à comprovação, e, de fato, várias situações isso é necessário, e quando aquilo é um recurso criativo de linguagem, em que não se existe uma informação objetiva sobre o produto ou serviço. O próprio CDC fala, toda informação suficientemente precisa vincula o anunciante. Se você fala outra coisa na publicidade, eu sonhei, vocês contam uma história, né? Embora até nas histórias existe um dever ético, assim, a gente teve casos de storytelling, de falar, a pessoa veio da Itália e trouxe essa receita, não é verdade, isso tem um problema, um desdobramento, você precisa ter alguma consistência. Agora, é muito tênue esses limites entre a criatividade e a necessidade de objetividade de apresentar um atributo com veracidade. A publicidade comparativa tem essa necessidade, mas tem algumas alegações que a gente precisa ver se é o caso de puffing, e aí isso, somado à espontaneidade do influenciador, é um ambiente que a gente precisa contextualizar para saber se vai merecer o disclaimer ou não, e provavelmente a comprovação acho que é importante, sim, porque se a gente abre muito essa porta de exagerei, né, é meu jeito, isso pode levar a erro. Claro, acho que de uma forma geral, né, evidentemente você foi muito clara ao especificar que as circunstâncias podem influenciar, né, evidentemente, na decisão, mas de uma forma geral, acho que analisando o post ou o conteúdo, se ficar muito claro que houve um roteiro ali que foi devidamente seguido, né, um roteiro que foi preparado pelo anunciante, eu acho que essa obrigatoriedade de você apontar todas as fontes, ou, né, a fonte de comparação e a publicidade comparativa, será mais latente e exigível, ao passo em que, na outra ponta, se ficar demonstrado que foi algo totalmente espontâneo, eventualmente um esclarecimento, uma fonte a posteriori ou de uma forma indireta, talvez seja uma circunstância ali, né, um atenuante, digamos assim, para aquele post, certo? Mas acho que você colocou um tema super sensível e importante. Acho que a publicidade comparativa vocalizada por influenciador merece um cuidado maior. Enzo? Tá ótimo, não? O tema com certeza é muito atraente, muito atual, né? Muito importante. Eu só estou preocupado, Felipe, com o nosso tempo, né? Que nós no IDS, você já conhece, né? Nós seguimos aqui o nosso tempo, nós já ultrapassamos bastante aqui. A discussão, sem dúvida, né? Tá maravilhosa. Eu queria só deixar em aberto para você, Felipe, para a Fernanda também, se vocês gostariam de colocar mais algum ponto, alguma questão, ou se já podemos encaminhar para o final. Fernanda? Eu acho... Bom, eu tinha mais milhões de perguntas aqui para fazer. Eu também. Mas eu acho que a gente já está aí no limite do tempo, acho que todas as exposições foram muito esclarecedoras, acho que já temos bastante conteúdo aqui e assunto para um novo webinar, né? Sem dúvida. Então, devolvo aí a palavra para você, para a gente ir para o encerramento. Eu acho que esse tema, né, é muito caro a todos nós, né? E a Dânima tem um protagonismo muito grande, né, na advocacia da publicidade, do marketing, né? Temos dois especialistas da Dânima aqui, né, Fernanda e Felipe. Eu acho que essa abordagem de fora, essa experiência também da Juliana e da Marília mostraram para a gente, né, quão atual essa matéria é, importante ainda, e cada vez se torna ainda mais relevante no contexto atual do marketing digital. Eu só posso, da minha parte, pelo IDS, pessoal, eu só posso assumir um compromisso com vocês de fazer novamente um evento sobre publicidade, marketing, quem sabe até mesmo sobre marketing digital, né? Talvez não tenhamos ainda a agenda esse ano, né? Mas ano que vem a gente pode pensar, e quem sabe também, né, Juliana, abordar essa questão da publicidade infantil, infanto-juvenil, que também é delicada, a gente pode também pensar alguma coisa, um painel nesse sentido. Enzo, né? Enzo, corroboro enfim, as suas palavras. Foi um grande evento, acho que tivemos exposições hoje de duas pessoas que vivem o assunto, né? A Juliana, que participou ativamente da criação desse guia, das regras, a Marília, que participa no seu dia a dia, né, desse tipo de negociação e desse relacionamento com influenciadores.
Não tenho dúvida de que vale, pela participação, a quantidade de perguntas que recebemos aqui, que infelizmente não conseguimos endereçar todas por questões de tempo, acho que já vale um segundo evento, até porque, como a doutora Juliana mencionou há pouco, é um tema em evolução, né? Eventualmente, no início do ano que vem, já teremos novos entendimentos, novos casos a debater. Eu acho que vale a pena, sem dúvida, tornar isso um debate recorrente. A mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para todos, e eu acho que isso ficou, a identificação disso ficou muito clara na fala, tanto da doutora Juliana quanto da doutora Marília, nos comentários trazidos pela doutora Fernanda, é que nosso papel como advogados e como conselheiros de corporações, de anunciantes, de agências, deve ser de observar a importância do papel educativo da publicidade, né? Enfim, todo esse histórico da publicidade, como a autorregulamentação se desenvolveu e o caminho que estamos trilhando, de onde queremos chegar. Nós, advogados, às vezes, temos um vício de faculdade de colocar o livro de regras embaixo do braço e falar quais são as regras, são essa, então se eu der um passo para o lado, já não estou mais da regra, eu posso fazer. Quando a gente fala de ética, quando a gente fala de publicidade, de redes sociais, não é bem assim, né? Aqueles princípios de transparência, de boa-fé, contam muito, né? Acho que a Marília foi muito precisa nos comentários que ela trouxe sobre esse ponto, né? Do papel que o anunciante pode e deve ter de educar aquele influenciador. Né? Aquele influenciador que muitas vezes é uma criança que não tem uma noção, não tem discernimento do que é certo e errado, um adolescente que talvez não tenha ainda experiência como influenciador, que está ainda trilhando os seus primeiros passos, vem então o papel do anunciante em trazer essa educação mesmo, né? de conscientizá-lo sobre as regras, de chamar a atenção quando ele está fugindo um pouco do papel que é esperado dele. Então, acho que esse ecossistema cooperativo, né, de construção desse ambiente ético na publicidade é tudo que o CONAR prega, o CONAR espera, e, no final das contas, é melhor para todo mundo, né? É melhor para a sociedade, é melhor até mesmo para os próprios anunciantes, não só em termos reputacionais, mas garantirmos que não teremos aí legisladores colocando a colher e engessando uma atividade que vem se desenvolvendo com tanto louvor. É isso, Enzo. Perfeito, Felipe. Faço minhas suas palavras. Realmente está muito bem colocado. Fernanda, você gostaria também de concluir com algumas palavras finais, para a gente poder fechar aqui? Bom, vou ser breve. Eu acho que o evento foi excelente, realmente muito esclarecedor sobre essa prática, que, na verdade, envolve, de fato, questões muito subjetivas, né, já que estamos falando aqui de um ambiente de internet e de né, influenciadores que não foram, enfim, não estudaram efetivamente para isso, muitas vezes, né, se tornaram influenciadores por uma questão de oportunidade do mercado. Então, estamos falando de pessoas que, sim, precisam de educação e precisam de regras, né, para a gente regular esse ambiente que se tornou muito relevante. E acho que hoje aqui trouxemos grandes contribuições para essa regulação e para esclarecimento, né, para como essa atividade deve ser exercida e como a gente também deve aconselhar nossos clientes, né, que fazem uso dessa ferramenta tão importante hoje no marketing. Perfeito, Fernanda. Pessoal, eu fico com a impressão, né? Eu sou suspeito um pouco para falar que eu gosto muito desse tema, né? Mas acho que a companhia foi tão agradável, o tema também é um tema muito simpático, muito agradável, que a hora voou, né? O tempo passou rápido mesmo, já fico aqui já esperançoso que possamos replicar esse evento num futuro breve, né? E contar com a presença de vocês novamente. Então, já encerro aqui, fazendo um agradecimento muito especial, muito carinhoso às nossas duas palestrantes convidadas externas, doutora Juliana, doutora Marília, pelo tempo na agenda de vocês, pela dedicação também, por compartilhar conosco a expertise, a experiência que vocês têm, né? Cada uma na sua seara, na sua instituição, mas que, sem dúvida, a gente verifica aqui as perguntas, considerações no chat, eu acho que o público também ficou muito satisfeito, né? Agradecendo, o público agradeceu muito aqui também o evento. Então, eu, na forma de moderador, agradeço, né, a presença de vocês, o tempo de vocês, parabenizando pelas duas apresentações excelentes e
aos meus dois queridos colegas, né, Fernanda e Felipe, pelo tempo de vocês também para o nosso instituto. Espero poder contar também com vocês dois no futuro próximo nessa matéria, nesse tópico ou outros que ainda virão. Tá? Então, pessoal, dito isso, eu declaro encerrado o nosso evento, agradecendo novamente ao nosso público aqui, aos nossos participantes aqui, e espero poder revê-los em breve em outros eventos do IDS. Para quem não acompanha ainda, o IDS está nas redes sociais, tá? E também tem o nosso site, onde vocês podem acompanhar a nossa agenda de eventos e de publicações também, tá? Sem dúvida, virão outros eventos até o final do ano. Muito obrigado, então, a todas e a todos. Fiquem bem. Uma boa tarde. Até logo. Boa tarde, obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Enzo. Obrigado a todos.